Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao quadro de entrevistas Prosa Política da Rede Premium TV. A emissora Rede Premium, reservada em seus direitos pela Lei das Eleições 9504 de 97 e a Lei de Livre Imprensa 5250 de 67, inicia a série de entrevistas com candidatos à ocupação das cadeiras da Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados nas eleições de 2018. Os candidatos aos cargos de deputado estadual e deputado federal são chamados à entrevista de acordo com a ordem de aceitação do convite feita pelo critério das 20 primeiras respostas recebidas. Na entrevista de hoje, serão feitas 6 perguntas aos candidatos, divididas em 2 blocos, sendo que o mesmo terá o tempo de 3 minutos para articular a cada uma de suas respostas. Recebemos agora aqui em nosso estúdio 1 da Rede Premium TV a Silvana Mesquita. Ela que está se candidatando a deputada federal pelo Patriota. Seja bem-vinda, Silvana. Muito obrigada, Henrique. Eu agradeço à TV Premium a oportunidade de estar aqui presente e de poder falar sobre nossas propostas de candidatura. A Silvana, que foi vereadora de Guarulhos por 4 mandatos consecutivos, também atuante na luta e conquista de direito às pessoas com deficiência. Ela que também foi criadora da Lei de Acessibilidade, dentre outras 40 leis. Silvana que vai conversar conosco agora e mostrar a você que está em casa as suas propostas para que você faça a melhor escolha no dia 7 de outubro. Francisco Mota. Silvana Federal, Silvana Mesquita, né? Acessibilidade, 4 mandatos de vereadora, 4 mandatos, mais de 40 leis aprovadas. Eu acredito que isso seja até um recorde. Silvana Mesquita, por que você quer ser deputada federal? Mota, essa experiência que eu tive na Câmara de Vereadores, ela me fez enxergar que esses 40 milhões de pessoas, olhem bem vocês telespectadores, 40 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência. Então a gente percebe que não é impossível um parlamentar ou um agente público fazer algo para essas pessoas. Eu sei que a maioria delas não votam, quase que 70% delas não votam, por limitação intelectual, por limitação física, mas eu sei que elas têm que ser olhadas com carinho, com respeito, né? E eu sei que, se a gente der oportunidade, elas chegarão a muitos lugares. Alguns que estavam trancados dentro de casa, com legislação de minha autoria, com atuação com nossa atuação, minha e da minha equipe, nós conseguimos hoje fazer com que elas se integrassem no mercado de trabalho, que elas participassem de uma vida comum, se casassem até mesmo. Então, quer dizer, tudo é possível se é dada a oportunidade para as pessoas com deficiência. Tudo é possível se a sociedade nos olhar com outros olhos, com um olhar fraterno, com um olhar de respeito, né? E na minha atuação na Câmara de Deputada, eu vou sim fazer com que o país veja a pessoa com deficiência com outro olhar, o seu potencial e não a sua limitação. Muito bem, Mota. Realmente, Silvana, você talvez um dos temas mais importantes para essa eleição, né? Que ainda a população não dá a importância devida. Pois né? Então, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo estão prestando atenção. Como você sabe, nós estamos trazendo aqui vários candidatos a deputado estadual e federal, e é uma oportunidade grande do nosso telespectador analisar um projeto tão importante como o seu. Se me permitir, assim, e não só a pessoa com deficiência. Por exemplo, amanhã, se Deus quiser, eu torço para que você se torne um idoso, né? E você vai ter uma mobilidade reduzida, né? Então, quer dizer, você não precisa estar na condição de deficiente, mas a maioria das pessoas tem uma mobilidade reduzida.
né? Tanto no ouvir quanto no andar, né? Então, quer dizer, eu estou planejando um país para o futuro. Perfeito. Candidata Silvana, que está aqui participando conosco agora do nosso quadro de entrevista na Prosa Política, não menos importante do que qualquer uma das questões que nós vamos abordar hoje, e essa é a segunda delas após a sua apresentação, é a questão da segurança pública. A questão da segurança pública que durante os últimos anos tem crescido muito, tem sido alarmante o número de casos que vem acontecendo de criminalidade aqui na nossa São Paulo. Nas cidades da Grande São Paulo, também na região de Guarulhos, nós temos grandes números da criminalidade acontecendo, tanto de furtos como de roubos, tudo isso que acontece aqui no nosso estado. Eu queria saber a sua visão a respeito desse momento do nosso país, se isso influi muito na categoria que você trabalha, que você atua, de que forma a senhora pode ser atuante dentro da Câmara dos Deputados? Então, Henrique, um dos fatores que gera deficiência é a violência urbana, né? Nós, infelizmente, a gente tem um alto índice de deficientes devido à violência urbana. Então, a gente vê a questão da violência com muito carinho, né? Nós sabemos que temos que ter ações, pequenas ações que vai gerar grandes resultados. Como, por exemplo, uma cidade, à noite, ela tem que ser iluminada, né? As praças públicas, por que ficarem abertas durante o período noturno? A própria condição das nossas polícias, a remuneração das nossas polícias e a inter-relação entre polícias. Porque, por exemplo, existe Guarda Civil, existe Polícia Militar, Polícia Civil, o próprio Exército, né? Então, o nosso país, em se falando do Exército, as nossas fronteiras, ela é totalmente aberta, né? Imigrantes estão entrando aí para os nossos países, armas, drogas, tudo que gera violência, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter... Nós estamos com a nossa segurança está muito perigosa, na realidade, né? Então, nós temos que ter um estudo muito profundo, mas, assim, nas cidades, a gente tem que começar a usar drones, sabe? Nos centros comerciais, câmeras para estar evitando os assaltos, né? Então, verdadeiramente, são ações pequenas e a própria valorização da nossa polícia, da polícia militar, da polícia civil, que são os grandes agentes de segurança. A senhora pensa em algum PL nesse sentido? Sim, eu penso num PL nesse sentido, né? E assim, fazer com que esses conselhos de segurança participem da elaboração desse PL, né? Nós já estamos articulando junto aos conselhos de segurança dos diversos municípios, tanto é que podem me mandar propostas para já, quando eu entrar, para ser um dos primeiros PLs para a gente apresentar, né? Articulados com os vários conselhos de seguranças públicas da cidade. Tá ótimo. Mota? Silvana, como deputada federal, os nossos telespectadores, falamos aqui para 11 municípios da região, né? E essa tua experiência como vereadora, conta para a gente, o que você vai fazer como deputada na área da mobilidade urbana, da acessibilidade, né? Adaptação dos equipamentos. Que proposta você tem chegando lá como deputada? Então, Mota, nós temos muita questão a ser discutida. Por exemplo, os ônibus adaptados, eles estão circulando na maioria das cidades, né? Mas eu percebo que a maioria dos condutores, eles não estão preparados para atender a pessoa com deficiência. Então, eu vou sensibilizar as prefeituras para que nós tenhamos cursos para os condutores, para cidades que tenham cobradores de ônibus, para que essas pessoas elas sejam preparadas para não só lidar com os equipamentos, como também para atender a pessoa com deficiência. Como lidar com uma cadeira de rodas naquele equipamento,
como falar com surdo, né? A questão da Libras. Guarulhos foi a primeira cidade a nível, que reconheceu o intérprete de língua de sinais como profissão. Olha. Né? Que é uma questão de acessibilidade de comunicação. Né? E assim, nós temos muita questão, os próprios passeios públicos. Como andam as cidades, elas cresceram de forma desordenada. E nós temos que ter, no mínimo, nos centros comerciais, rotas acessíveis para as pessoas com deficiência. Nós criamos na cidade de Guarulhos rotas acessíveis com guias rebaixadas, entendeu? E eu quero levar isso para o país. Nós temos que levar isso para o país. Nós temos que fazer com que o país se torne um país acessível. Não só para o deficiente físico, como para o visual, que é importante aquele piso tátil, para o deficiente visual saber andar pelas calçadas, saber onde está localizado tudo nas vias urbanas, né? Então, é isso. A gente ficou resumindo aí, porque é muita coisa que se tem para fazer. Perfeito, Cantata, né? Perfeito. Mota? Perfeito, é isso mesmo. Acho muito importante isso. Espero que os nossos telespectadores estejam prestando atenção. E nós fazemos uma brincadeira aqui, viu, Candidata? Que as pessoas aproveitem, né, a nossa prosa política, grave este programa e leve para as famílias, né, durante o almoço, faça um churrasco no final de semana, como se fosse a Copa do Mundo. Né? As famílias reunidas para decidir quem é o melhor representante para deputado federal, para que realmente discutam as necessidades da população, que não são poucas. Estamos conversando com Silvana Mesquita. Silvana, que é candidata a deputada federal pelo Patriota. Ela que foi, durante 4 mandatos seguidos ali, vereadora do município de Guarulhos. Também tem diversos projetos voltados à área de acessibilidade com as pessoas portadoras de deficiência e também foi criadora da Lei da Acessibilidade. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o programa Prosa Política aqui na tela da Rede Premium TV.